Todo dono de clínica acha que conhece a própria operação. Sabe quantos pacientes atende, sabe quais profissionais têm agenda cheia, sabe se o financeiro está bem, sabe se a clínica está crescendo. Mas, quando aparecem algumas perguntas simples, muitas vezes a resposta não vem tão rápido. Quantas horas de atendimento sua clínica realizou no mês passado? Qual foi a taxa real de ocupação das salas? Quantos pacientes foram atendidos, mas ainda não foram faturados? Quantos prontuários ficaram sem preenchimento? Quanto a clínica faturou, quanto recebeu e quanto repassou aos profissionais? Quantos pacientes estão em risco de abandonar o tratamento? A verdade é que muita clínica trabalha, atende, cobra, agenda e resolve problema o dia inteiro, mas não enxerga com clareza o próprio desempenho. É para isso que existe o Prime Control. O Prime Control é o painel de comando do consultório Prime. Ele foi criado para transformar os dados da operação da clínica em uma visão gerencial clara, objetiva e acionável. Não é apenas um dashboard bonito. É uma forma de o dono da clínica enxergar o que está acontecendo de verdade. Aqui, a clínica consegue acompanhar indicadores operacionais, financeiros, clínicos, administrativos e de experiência do paciente em um único lugar. Em vez de depender de planilhas, achismos ou relatórios manuais, o gestor passa a olhar para os números gerados pela própria rotina da clínica. Um dos maiores problemas de gestão em clínicas não é apenas vender mais. Muitas vezes, o problema é não enxergar o dinheiro que já deveria estar dentro da operação. Paciente que foi atendido, mas não entrou no faturamento. Consulta que aconteceu, mas não foi concluída corretamente no sistema. Fatura que venceu e ninguém acompanhou. Sala disponível que ficou vazia. Profissional que atendeu, mas não gerou prontuário. Paciente que começou a sumir e ninguém percebeu. Isso é dinheiro na mesa, e o Prime Control ajuda a revelar exatamente esses pontos. Hoje, o Prime Control reúne 19 indicadores gerenciais da clínica. Eles cobrem diferentes dimensões da operação. Atendimentos concluídos, atendimentos realizados, cobertura de faturamento, consultas canceladas, desempenho operacional, faltas dos clientes, faltas dos profissionais, faturamento da clínica, faturamento do profissional, frequência de acesso, horas de atendimento, inadimplência, nota média de avaliação, novos clientes, pacientes com contrato assinado, prontuários preenchidos, receita da clínica, taxa de ocupação e utilização, taxa de resposta CSAT. Esses indicadores são fixos da plataforma, ou seja, a clínica sempre enxerga a fotografia completa, não apenas os números mais confortáveis. Cada indicador pode ser analisado comparando períodos. A clínica consegue olhar para o mês corrente, mês passado, mês retrasado e também para a referência histórica. A referência representa o melhor resultado histórico daquele indicador. Isso muda a conversa. O gestor não olha apenas para o número do mês. Ele entende se está melhorando, piorando ou se ainda está distante do melhor desempenho que a própria clínica já conseguiu entregar. É uma forma simples de transformar histórico em parâmetro de gestão. O Prime Control pode ser analisado em 2 níveis. A visão da clínica mostra os resultados consolidados da empresa. Já a visão por profissional permite entender a performance individual. Isso é especialmente importante para clínicas multidisciplinares. O gestor consegue saber quanto um profissional realizou, quanto gerou de faturamento para a clínica, quanto foi recebido relacionado aos atendimentos dele e quanto foi repassado a esse profissional. Assim, a clínica deixa de avaliar performance apenas pela percepção e passa a avaliar com dados. Uma das maiores confusões em gestão é tratar faturamento, receita e repasse como se fossem a mesma coisa. No Prime Control, essa diferença fica clara. Faturamento da clínica mostra o que foi gerado em faturas aprovadas.
Receita da clínica mostra o dinheiro que efetivamente entrou, ou seja, o que foi recebido. Faturamento do profissional mostra quanto foi calculado ou pago ao profissional. Essa separação é fundamental, porque agenda cheia não significa dinheiro no caixa. Fatura emitida não significa pagamento recebido. E atendimento realizado não significa que a clínica capturou todo o valor que deveria capturar. Um dos indicadores mais importantes é a cobertura de faturamento. Ele responde uma pergunta que todo dono de clínica deveria fazer. De todos os pacientes que deveriam ser faturados no período, quantos foram efetivamente faturados? O sistema considera pacientes que tiveram pelo menos uma consulta agendada no período e mostra quantos entraram no faturamento. Isso ajuda a identificar uma falha perigosa. Paciente usou o serviço, a clínica trabalhou, o profissional atendeu, mas ninguém cobrou. Esse é um dos exemplos mais claros de dinheiro ficando na mesa. O Prime Control também separa volume de execução e eficiência operacional. Atendimentos realizados mostra a quantidade absoluta de consultas marcadas como concluídas. Já atendimentos concluídos mostra o percentual de agendamentos que realmente viraram atendimentos concluídos. Isso evita uma leitura enganosa. Uma clínica pode ter muitos atendimentos realizados, mas ainda ter uma taxa ruim se também tiver muitos agendamentos não concluídos, faltas ou cancelamentos. Aqui, o gestor começa a entender a qualidade da execução da agenda, não apenas o volume de compromissos. Outro ponto essencial é entender o uso da capacidade da clínica. O indicador horas de atendimento mostra quantas horas agendadas viraram atendimentos concluídos. Já a taxa de ocupação e utilização mostra quanto da disponibilidade das salas foi efetivamente usada. Isso é fundamental para o dono da clínica, porque sala vazia em horário disponível é capacidade parada. Capacidade parada é potencial de receita não aproveitado. Com esse indicador, a clínica começa a enxergar se precisa captar mais pacientes, redistribuir horários, ajustar a agenda dos profissionais ou melhorar a ocupação antes de pensar em expandir estrutura. O Prime Control também mostra o que desorganiza a rotina. Consultas canceladas, faltas dos clientes, faltas dos profissionais. Esses números são importantes, porque cada cancelamento ou falta pode significar agenda quebrada, sala parada, receita perdida, paciente insatisfeito ou profissional ocioso. Muitas clínicas só percebem isso no dia a dia, quando a recepção está apagando incêndio. No Prime Control, esses eventos viram indicadores acompanháveis. Gestão de clínica não é apenas dinheiro. Também existe risco técnico, assistencial e jurídico. Por isso, o Prime Control acompanha o percentual de prontuários preenchidos. Esse indicador mostra se os atendimentos realizados estão sendo acompanhados dos registros necessários. A clínica pode configurar a regra, exigir evolução para cada consulta ou permitir pelo menos uma evolução semanal quando houve atendimento. O ponto é simples. Atendimento sem prontuário é risco, e aquilo que não é medido dificilmente vira rotina. Outro indicador importante é o percentual de pacientes cadastrados no mês com contrato assinado digitalmente. Ele mostra se a clínica está regularizando a entrada de novos pacientes dentro do fluxo eletrônico do consultório Prime. Isso evita uma situação comum. Paciente começa a ser atendido, entra na agenda, gera faturamento, mas o contrato fica para depois. Com o Prime Control, o gestor consegue acompanhar se o processo comercial e documental está acompanhando o crescimento da base. O Prime Control também olha para a experiência do paciente. A taxa de resposta CSAT mostra quantas pesquisas enviadas foram respondidas. A nota média de avaliação transforma essas respostas em um indicador comparável. O sistema pode enviar pesquisa de satisfação após atendimentos concluídos, respeitando uma regra para não saturar o paciente. No máximo, uma pergunta por mês para cada paciente. Isso ajuda a clínica a acompanhar satisfação sem transformar a avaliação em incômodo.
E mais, essas avaliações também podem alimentar decisões operacionais, como a sugestão de melhores profissionais para determinados agendamentos. Um indicador que parece simples, mas diz muito sobre a maturidade da operação, é a frequência de acesso. Na visão da clínica, ele mostra quantos dias do mês pelo menos uma pessoa acessou a plataforma. Na visão do profissional, mostra quantos dias aquele profissional acessou o sistema. Isso ajuda a responder: o consultório Prime está mesmo fazendo parte da rotina da clínica? Ou a equipe só entra quando precisa resolver algo pontual? Quanto maior a disciplina de uso, melhor tende a ser a qualidade dos dados, da agenda, do prontuário, do financeiro e da gestão. Mas o Prime Control não para em mostrar números. A clínica também pode transformar indicadores em metas para profissionais. Isso é muito poderoso, porque o gestor deixa de falar de forma genérica: precisamos melhorar, e passa a dizer: sua meta de prontuários preenchidos é essa. Sua meta de atendimentos realizados é essa. Sua meta de frequência de acesso é essa. A meta coletiva da clínica para a taxa de resposta CSAT é essa. As metas são mensais, mas ficam configuradas de forma contínua. Ou seja, a clínica não precisa recriar tudo todo mês. A cada novo mês, o contador zera e a meta volta a ser acompanhada. As metas podem ser individuais ou coletivas. Uma meta individual usa o resultado do próprio profissional. Já uma meta coletiva usa o resultado da clínica como um todo. Isso permite trabalhar tanto responsabilidade individual quanto responsabilidade de equipe. Por exemplo, um profissional pode ter meta individual de prontuários preenchidos. A equipe pode ter uma meta coletiva de melhorar a taxa de resposta CSAT. O financeiro pode acompanhar inadimplência. A gestão pode acompanhar cobertura de faturamento. Cada clínica decide quais indicadores fazem sentido para cada pessoa. Na hora de definir uma meta, o gestor não precisa trabalhar no escuro. O sistema mostra o histórico recente do profissional e o resultado da clínica. Isso ajuda a criar metas mais justas, mais realistas e mais conectadas com a operação. Em vez de definir um número aleatório, o gestor consegue comparar quanto a pessoa entregou nos últimos meses, quanto a clínica entrega e qual objetivo faz sentido para o próximo ciclo. Isso torna a conversa de performance muito mais madura. Para facilitar a configuração, o sistema também permite clonar metas de outro profissional. Isso é útil quando a clínica quer criar um padrão de metas para vários terapeutas ou para uma equipe inteira. Depois de clonar, o gestor pode ajustar os valores-alvo conforme carga horária, perfil, senioridade ou função. Assim, a gestão de metas não vira retrabalho. Do lado do profissional, existe a tela Minhas Metas. Ali, ele acompanha o que precisa entregar, quanto já entregou e qual é seu progresso. Isso tira a meta do campo abstrato. O profissional não precisa esperar uma reunião no fim do mês para descobrir que ficou abaixo. Ele consegue acompanhar durante o ciclo e ajustar seu comportamento a tempo. E aqui entra a Alice, a inteligência artificial do consultório Prime. Quando o profissional quer melhorar um indicador, ele pode pedir dicas para a Alice. As recomendações são geradas considerando o indicador e o resultado atual em relação à meta. Ou seja, a Alice não dá uma dica genérica. Ela olha para o objetivo e ajuda o profissional a pensar em ações para melhorar sua entrega. Esse é o ponto em que o indicador começa a virar comportamento, e o profissional pode ir além. Uma dica da Alice pode ser transformada em tarefa. Quando isso acontece, a tarefa fica vinculada à meta que originou aquela sugestão. Então, o fluxo fica completo: indicador medido, meta definida, resultado acompanhado, Alice sugere melhoria, profissional transforma a sugestão em tarefa e acompanha a execução no quadro. Isso é gestão de performance aplicada à rotina. Em Minhas Tarefas, o usuário organiza suas ações.
As tarefas podem nascer a partir das metas ou podem ser criadas manualmente. O quadro possui status como a fazer, fazendo, aguardando o paciente e bloqueado. E esses status podem ser ajustados conforme a forma de trabalho da clínica. O importante é que a gestão deixa de ser apenas cobrança verbal e passa a ter acompanhamento prático de execução. Além das tarefas individuais, existe também o quadro administrativo. Ele concentra tarefas de organização e gestão abertas pelo próprio sistema. Exemplos: alertas do assistente de cobranças, alertas de faturamento atrasado e alerta mensal de aniversário dos pacientes. O indicador desempenho operacional mede o quanto a clínica está concluindo essas tarefas administrativas. Ou seja, o sistema não só mostra problemas, ele também ajuda a criar disciplina de gestão. Agora, vamos para uma das partes mais estratégicas do Prime Control, o relatório de retenção e reativação. Muitas clínicas focam em novos pacientes, mas não percebem quantos pacientes estão escorregando para fora da base. O consultório Prime classifica os pacientes em grupos: pacientes novos, pacientes ativos, pacientes em risco e pacientes inativos. Esses critérios são configuráveis pela clínica. Por padrão, um paciente ativo é aquele que realizou consulta nos últimos 45 dias ou tem consulta futura agendada. Paciente em risco é aquele que realizou consulta há no máximo 90 dias, mas não está ativo. Paciente inativo é aquele que não realiza consulta há pelo menos 90 dias. E paciente novo é aquele cadastrado nos últimos 45 dias. Com isso, a clínica deixa de descobrir tarde demais que o paciente sumiu. Ao clicar em cada grupo, o sistema mostra a relação de pacientes. A lista exibe paciente, última consulta e intervalo. E ao clicar no paciente, o gestor vai direto para a ficha. Isso transforma o relatório em uma ferramenta de ação. O gestor identifica quem está em risco, abre a ficha, avalia o histórico, verifica agenda, financeiro, responsáveis e decide o próximo passo. O sistema não faz a gestão no lugar da clínica, ele mostra onde a clínica precisa agir. Esse relatório também traz uma visão de LTV operacional. Aqui, o LTV representa o tempo médio de permanência do paciente na clínica. O cálculo considera o período entre o cadastro do paciente e o momento em que ele cruza o limite configurado de inatividade. Depois, o sistema tira a média entre os pacientes inativos. Essa informação é essencial, porque uma clínica que entende por quanto tempo seus pacientes permanecem consegue tomar decisões melhores de retenção, agenda, relacionamento, reativação e crescimento. E tem mais um recurso muito importante. Todo dia 10, o administrador do contrato recebe pelo WhatsApp um relatório de performance estratégica gerado pela Alice. Esse relatório traz os indicadores da clínica, compara o desempenho com o período anterior, mostra a variação percentual, tendência e uma análise consultiva. Ele apresenta principais avanços, pontos de atenção, riscos e recomendações para o próximo mês. Ou seja, o gestor não precisa lembrar de entrar no sistema para procurar um relatório. A análise chega na mão dele. Mesmo que a clínica não tenha operação no mês, o relatório é enviado, porque a ausência de movimento também é um sinal importante de gestão. Os relatórios de performance também ficam disponíveis na plataforma para download. A clínica mantém uma memória gerencial de até 3 anos. Isso permite revisitar análises anteriores, comparar evolução, acompanhar períodos difíceis e entender como a operação se comportou ao longo do tempo. É como ter um registro mensal da saúde da clínica, com números e interpretação. No fim, o Prime Control resolve uma dor central do empresário da saúde. Ele tira a clínica do escuro, mostra quanto foi produzido, quanto foi faturado, quanto foi recebido, quanto foi repassado, quanto da estrutura foi usada, quantos prontuários foram preenchidos, quantos pacientes chegaram, quantos estão em risco de sair
e quais metas precisam ser acompanhadas. Ele conecta operação, financeiro, equipe, retenção e inteligência artificial. Isso não é apenas controle gerencial. É a diferença entre administrar uma clínica pelo sentimento e administrar uma clínica com dados. Se você é dono ou gestor de clínica e ainda depende de planilhas, relatórios manuais ou sensação para entender sua operação, talvez esteja na hora de conhecer o Prime Control. Com ele, sua clínica passa a enxergar os indicadores que realmente importam, transformar números em metas e identificar oportunidades de melhoria antes que elas virem prejuízo. Entre em contato e solicite uma apresentação personalizada do consultório Prime. Nós mostramos como o Prime Control pode revelar onde sua clínica está performando, onde está perdendo dinheiro e o que pode ser feito para melhorar. Consultório Prime, a gestão inteligente da clínica, do atendimento ao resultado.